faça o máximo de silêncio e abra sua Bíblia, se você trouxe o seu celular, em Gênesis 22. Aconteceu depois destas coisas que Deus colocou Abraão numa prova. Ele disse: Abraão? E ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão de manhã, de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, tomou Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão edificou ali um altar e colocou em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora que sei que temes a Deus, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantando Abraão os olhos, e eis que um carneiro, preste atenção que mudou o animal, era um cordeiro, agora é um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, porque até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Abraão andou 40 anos com Deus. Depois desses 40 anos, quase 40 anos de milagre, prosperidade, vitória, de sucesso, de promessa e cumprimento dessas promessas, Deus chama Abraão e diz: eu vou te dar uma prova, talvez a prova mais dura e mais cruel que você já viveu. Deus não está falando com qualquer pessoa, Ele está falando com o pai da fé, o homem dos altares, aquele que Jesus disse que o nome do céu é seio de Abraão. Lá em Isaías Deus disse: Abraão é meu amigo. Não é qualquer pessoa, é o cara, estou falando do cara. Abraão tinha um filho que estava com quase 15 anos de idade. Uma promessa de Deus, Isaque, que no hebraico significa sorriso, trouxe alegria para aquela casa. Aí Deus chama Abraão e diz: você vai pegar Isaque, vai lá no Monte Moriá, você vai pegar o cutelo, passar aqui na veia dele, ó. Você vai passar aqui, ó, na artéria. Ele vai sangrar na sua frente, ele vai se estribuchar, vai gritar até morrer. E quando ele morrer, você abre ele, retira as entranhas, pica ele em pedaços e põe fogo para mim. A partir desta hora, você pode ler na Bíblia, não tem nenhuma palavra de Abraão. O silêncio impera. Por quê, pastor? Porque a melhor resposta para a aprovação é o silêncio. Aí eu olho para o texto e eu consigo extrair algumas verdades que eu quero deixar com você aqui em apenas 20 minutos. Escute. Primeiro, é Deus quem prova seus filhos. O texto diz assim: e provou Deus a Abraão. Todas as vezes que a gente entra numa luta, numa prova, numa adversidade, namorado vai embora, não passou no vestibular, aconteceu alguma coisa, a gente pensa: Deus não me ama, Deus está longe. A gente só consegue enxergar demônio e coisas ruins que cercam quando nós não estamos conseguindo viver aquilo que nós projetamos ou sonhamos. E nem tudo de ruim na sua vida é o diabo. Aí quando eu olho para a provação e não consigo ver que é Deus, eu rejeito a prova, eu expulso a prova, eu não quero viver isso, eu nunca saio dessa prova. Aí eu não aprendo, eu não vivo. Eu sempre digo isso: Deus não é teólogo, Ele é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque Ele tem lições para te ensinar. Na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. O problema é que eu não quero aceitar a prova. Eu quero só vitória, só vitória, só vitória. E não é só vitória. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado.
Você vai se frustrar com alguém, você vai se decepcionar com seus pais, você vai se decepcionar nos seus relacionamentos. Em alguma área da sua vida, Deus vai forjar o seu caráter. E não adianta correr disso, é Deus quem permite. E diante de uma prova, você tem duas opções: você pode ser um adorador ou um murmurador. Depende de você. Abraão decide ser um adorador, e agora vai enfrentar uma das suas maiores provas. Primeiro, é Deus quem prova. Segundo, Deus, Ele quer obediência. Deus disse a Abraão: pega seu filho e vá ao lugar que eu te mostrarei. A palavra Moriá no hebraico é lugar revelado por Deus. Pastor, o senhor entende hebraico? Não, eu li no Google, achei interessante e anotei aqui. É um lugar revelado por Deus. É um lugar onde Deus quer que você esteja. Aí eu fujo do ministério, aí eu fujo da vontade de Deus, me envolvo em relacionamentos que Deus não gostaria, faço coisas que não estão debaixo da vontade de Deus, não vivo a vontade de Deus, e pergunto: por que está dando tudo errado na minha vida? Porque você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, só não quer vivê-la. Pastor, como é que eu vou obedecer a vontade de Deus? Na palavra. Não, mas Deus não fala comigo. Não reclame que Deus está em silêncio se você não lê Bíblia Sagrada. Não fique esperando uma profetada, não fique esperando alguém falar com você. Pastor, como é que eu vou obedecer a Deus? Através dos seus líderes, das autoridades outorgadas, dos seus pais. Não obedece os pais e quer viver bem. Apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele repete um texto lá de Êxodo 20. Ele diz: filhos, honrem vossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Quem honra pai e mãe vive bem e vive muito. Quem não honra, morre. Muitos dos problemas que você está vivendo hoje, sabe por quê? As respostas estão nas sementes que você plantou nos seus pais ontem. É lei, gente. É lei. Quem desonra pai e mãe vai... Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se eu soltar minha Bíblia, o que acontece? Ela cai? Sabe por que ela cai? Tem uma lei chamada lei da gravidade. Ela funciona tanto que o diabo diz para Jesus, lá no pináculo do templo: pula daí. Ele falou: aqui para você, pulo nada. Aí o diabo falou assim: não, Deus vai mandar anjo. Ele falou: vai mandar anjo não. Vai mandar anjo não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem uma lei. Essa lei chama lei da gravidade. Você tem tanto medo dela que se você não tivesse, você pulava de um prédio de 10 andares. Você pula? A não ser que você queira morrer. Ou então você fala: não, vou tentar voar. I believe I can fly. Vou voar, eu consigo voar. Você não consegue voar. Se você pular, morre. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todas as leis de Deus funcionam. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem obedece pai e mãe, vive bem e vive muito. Quem desobedece, morre. Pulou, morreu. Eu preciso compreender essa verdade. É uma questão de obediência. Terceiro, Deus espera de nós santidade. Está no texto, pastor, tá? Quando Abraão chega diante de Moriá, ele não leva o jumento. A Bíblia diz que o jumento ficou lá embaixo. Jumento é animal imundo e Abraão sabe que para o altar jumento não vai. Quando eu venho para um congresso trazendo coisa suja na minha alma, ou eu sou lavado, remido, eu me entrego para ser limpo, ou eu volto pior do que eu entrei. Tem coisas que a gente vai carregando na vida e Deus vai dizendo: larga isso, deixa para lá. Talvez você veio à casa de Deus e ainda traz resquícios de uma vida velha. Eu fico vendo alguns rapazes dentro da igreja e fico pensando: cara, você não tem juízo não, velho. Você fica dando em cima de todas as meninas. Você não está mexendo com qualquer uma, filho. Você está mexendo com a noiva do Cordeiro. Lá fora você pode fazer o que você quiser, mas aqui dentro não rola, velho. A pior covardia de um homem é conquistar o coração de uma mulher sem ter a intenção de amá-la. Não faça isso. Como eu queria que os homens da minha geração aprendessem que a mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Não brinque com elas. Não está nem aí. Dentro da igreja é um mistério. Eu fico vendo que tem hora que vem uns pregadores pentecostais, ou então um cantor avivado, aí o povo entra no manto. Nossa, que lindo! O que me revela se você está cheio de Deus não é saltar no manto aqui, é você ficar quieto quando recebe um convite para coisa errada lá. Não é levantar as mãos aqui, é quando elas tocam e aonde tocam lá. É uma questão de caráter, gente. A distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. Abraão não leva jumento para o altar. Eu não posso misturar o santo com o profano.
Eu fico impressionante, como diz a irmã da minha igreja, com algumas postagens que eu vejo por aí. A menina falou para mim: pastor, nenhum dos meus namorados me valoriza. Eu falei: nó. Entrei no Facebook dela, só tinha foto seminua. Tinha uma dela de biquíni assim: eu tenho a marca da promessa. É bonitinho, que bonitinho. Eu acho tão meigo a pessoa colocar uma legenda gospel, não é bonito? Um versículo na sua fanpage, um versículo no seu perfil não te santifica. Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Estar aqui não é nada, a não ser que você se entregue, você se renda, você decida ser totalmente dele. A Bíblia vai me revelar que Deus exige santidade, e depois a Bíblia vai me mostrar que Deus se agradou da fé de Abraão. Porque Abraão disse aos seus moços: eu vou subir com Isaac e eu vou voltar com ele. Ora, se ele vai matar Isaac, como que vai voltar? Ele está profetizando o próprio milagre. Sem fé é impossível. Eu fico impressionado com gente que não acredita em nada, não tem fé, desistiu de sonhar, não acredita em nada, vive morto, morno. Um camarada fez uma viagem de 200 quilômetros. Quando ele andou 100, a gasolina acabou. Quando a gasolina acaba, ele começa a orar: eu creio que o Senhor vai encher o tanque do carro. Vai encher, vai encher, vai encher. Aí ele fecha o olho e ora. Quando ele abre o olho, que ele gira a chave, o tanque faz. Ele bate a mão na testa e fala: não acredito. Pronto. A Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. O cara está vendo e não acredita. Abraão está subindo para matar Isaac, e ele diz: eu vou voltar com Isaac. Pede um tecladinho. Agora Abraão vai subindo Moriá com Isaac em silêncio. Em silêncio. Aí Isaac vai quebrar o protocolo e vai perguntar: pai, nós estamos subindo aqui, mas cadê o cordeiro? Era hora de Abraão dizer: Isaac, sabe cadê o cordeiro? Deus me decepcionou, porque tem 40 anos que eu estou servindo ele, e eu larguei lá em Ur dos Caldeus um Deus chamado Moloque, que exigia sacrifícios humanos. Agora o meu Deus pede para eu matar o meu filho. Só que não é isso que Abraão faz. Abraão responde algo extraordinário para Isaac. Ele diz: Isaac, você é de Deus, o altar é de Deus, nós somos de Deus. Se tudo é de Deus, descansa. Ele vai preparar, providenciar para ele o cordeiro. Vai providenciar o cordeiro. Só que quando chega lá em cima, a Bíblia diz que não era cordeiro, era carneiro. Por que mudou o animal? Porque esse texto é profético. A pergunta que Isaac fez, a humanidade fez por longos anos: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Precisamos de derramamento de sangue, porque sem isso não há remissão de pecados. Queremos voltar para Deus. Profeticamente quem respondeu Isaac foi João Batista, lá no Rio Jordão, no Novo Testamento. João estava batizando quando Jesus aparece, sem parecer, sem formosura, de uma terra seca, o mais indigno entre os homens. Quando Jesus aparece, João Batista vai responder Isaac dizendo: eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Abraão levanta o cutelo que ele vai matar, Deus fala: não, por quê, Senhor? Não, eu não quero Isaac. O Senhor não quer Isaac? Não. Eu só queria saber se eu era exclusivo no seu coração. Quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Porque Deus não procura adoração, Deus procura o quê? Adoradores. Sabe o que aconteceu? Ele mata o carneiro. Ele não profetizou que iria e voltaria? Olha ele descendo Moriá. Deus me trouxe como um profeta para ele dizer: você tem um Isaac. É uma promessa de Deus para a sua vida. É seu casamento, é sua faculdade, é o seu vestibular. Eu não sei qual é o seu Isaac. Quem tem uma promessa de Deus não morre. Você vai voltar desse congresso com o seu Isaac. O Isaac é seu. O Isaac é seu. O Isaac é seu. O Isaac é seu. Olhe para mim. Eu sei que você já viu uma foto de Jerusalém. Quando você for a Jerusalém, vai para Guapó então. Quando você for em Jerusalém, você vai subir no Monte Moriá.
É onde tem aquele domo da rocha, aquela cúpula dourada. Já viu numa foto de Jerusalém? Lá em Moriá. Você vai perguntar ao guia, por que aqui chama Montes de Sião? Ele vai dizer, porque tem um monte de monte. Ele vai dizer, aqui tem um monte onde foi construída a cidade de Davi. Aqui em frente, depois da porta dourada, tem o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Mas ele vai te dizer, aqui tem um monte também, pequenininho, mas fica do lado de Moriá, do lado de fora das muralhas, chama Calvário, Gólgota. Ei, o Moriá é vizinho do Gólgota. E as histórias são a mesma. Isaac chega com Abraão e um jumento. Jesus entra em Jerusalém de quê? De jumento. Isaac sobe Moriá carregando madeira. Jesus sobe o Calvário carregando madeira. Isaac sobe acompanhado do pai. Jesus sobe abandonado pelo pai. Isaac só tem o pai, mas é amado, é abraçado. Jesus tem uma multidão, mas nunca se sentiu tão sozinho. Não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que como os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam, crucificam. Isaac sobe depois de passar uma noite guardado, protegido numa tenda com o pai. Jesus sobe depois de ter passado uma noite inteira na casa de Anás e Caifás. Seu rosto está sangrando, há uma coroa de espinhos, suas costas rasgadas. Ele caminha trôpego, não consegue carregar a própria cruz. Isaac é amarrado com cordas, Jesus é preso com pregos. Isaac sobe perguntando, pai, cadê o cordeiro? Jesus sobe em silêncio, porque como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Quando Abraão levanta o cutelo, Jeová Jirê grita. Lá no Calvário, Jeová Jirê nem apareceu. Jeová Jirê não gritou. Na verdade, no Calvário, quem gritou foi o próprio cordeiro. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Quantas pessoas entraram aqui hoje estão fazendo a mesma pergunta? Por quê, Senhor? Ei, Isaac desce vivo de Moriá na casa de Abraão, está na Bíblia, 3 dias de viagem. Isaac desce vivo, 3 dias depois está em casa. Jesus desce morto, mas 3 dias depois. É por isso que nós estamos aqui. Mas a última verdade que eu aprendo no texto é que Deus exige o nosso melhor. Deus exige o nosso melhor. Deus não pediu Ismael. Deus não pediu um sacrifício de qualquer coisa. Ele pediu Isaac. E Isaac é o melhor de Abraão. Se Deus só fala assim, faz um sacrifício, Abraão ia lá no deserto mandar buscar Ismael. Mas a Bíblia diz que Abraão obedeceu, creu, contra a esperança. E a Bíblia diz que ele ofereceu o melhor. Quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Quantas vezes nós damos o nosso resto para Deus? Resto de tempo, resto de talento. Tem gente aqui dentro, Deus está te chamando para a obra, e tem tempo que você está correndo, porque você quer cuidar das suas coisas. Primeiro você quer passar no vestibular, primeiro você quer casar, primeiro. Só que quando você tem um chamado, não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. Você já pensou se esse ano Deus fosse investir em você o mesmo tempo que você investiu nele no ano passado? Oferecer o melhor para Deus é um sacrifício. Meu sonho era ser piloto de avião. Fiz o curso e Deus não deixou. Tive que oferecer meu Isaac. Você vai sair desse congresso disposto a oferecer o quê? Resto. Você tem tempo para beijar na boca, tempo para namorar, tempo para as redes sociais. Aí se você for observar, não lê Bíblia mais, não ora mais, porque você está sem tempo.
Se Ele tem tempo para você, Deus não faz meio milagre e não entrega meia bênção. Por que que a gente quer ser meio dele? Eu aprendi a oferecer o meu melhor a Deus. Ei, eu andei em Goiânia, em todas as periferias de Goiânia e de Aparecida. Andei em tudo que você pensar, em toda essa região metropolitana, a pé, de moto, voltando a pé para casa debaixo de chuva, com o terno nas costas, pregando o evangelho, para ganhar um vale transporte e voltar para casa. Eu sempre dei o meu melhor para Deus. Muitos querem o que você tem, só não querem pagar o preço que você pagou. Ofereça o seu melhor que você vai ver a diferença. Quando Deus te der a oportunidade de oferecer algo, não dê resto. Alguém aqui conhece o cantor Delino Marçal? Primeiro CD do Delino Marçal. Primeiro CD do Delino Marçal. Delino não tinha dinheiro, e eu coloquei no meu coração o desejo de ajudá-lo. Eu não sabia o que fazer, eu também não tinha dinheiro. Numa época que eu estava com medo de chamar minha mulher de bem, senão o banco tomava. A crise. Mas eu tinha materiais, eu falei: Delino, vamos comigo em Brasília? Vai que o pastor te dá uma oportunidade para cantar. Todo o material que eu vender, eu vou oferecer no seu ministério. Eu vou semear, porque eu acredito que a semente que sai da minha mão, ela não sai da minha vida. Eu posso plantar com uma semente que o meu dinheiro não pode comprar. Sabe o que eu fiz? Falei do material, falei do propósito. Queridos, eu queria abençoar o cantor Delino. É o primeiro CD. Compraram material, nunca compraram tanto material. Uma semana depois eu fui pregar em São Paulo. Um pastor que me levou do aeroporto disse: eu vou te dar um violão. Pensei comigo, acho que eu vou dar esse violão pro Delino, que eu não uso. Nem abri, guardei o violão, cheguei em casa, liguei pro Delino, falei: vem em casa para você ver o negócio. Delino chegou lá em casa, falei para ele: ganhei um violão, vem cá para você ver. Quando ele abriu, falou: pastor do céu, isso é um Taylor da série 900, isso custa 15 mil reais. Aí eu fechei e falei: pois é, eu ganhei lá em São Paulo. Quase que eu semeei a colheita. Deus não brinca quando nós oferecemos o melhor. No final desta minha meditação agora, eu quero que você prepare aí uma oferta para semear nessa terra fértil. Nem em mim não, é nessa terra fértil. É o que eu disse, Deus dá oportunidade para nós oferecermos o melhor. A gente decide se dá resto ou se oferece tudo para Ele. Faça como eu tenho 40 anos de idade. Eu não tenho tempo de te contar a metade de tudo quanto Deus já fez na minha vida. Como que eu queria que a minha geração entendesse isso, que quando eu tiro algo do meu bolso e entrego, Deus não quer tirar dinheiro do meu bolso, Ele quer tirar do meu coração. Ele quer me amadurecer, Ele quer que eu faça e dê o melhor, porque lá na frente o Isaac não é dele, é seu. Antes dos obreiros passarem com a sacola, e você vai ofertar o seu melhor, eu quero que você feche os seus olhos e eu vou orar por você. Pai, tem gente aqui no limite, enfrentando crises, adversidades, provações, vivendo desafios complicados, mas o Senhor nos trouxe até aqui para uma mudança de vida. Trata no nosso caráter, nos abençoe. E aqueles, ó Deus, que vão oferecer o seu melhor, multiplica conforme a tua palavra, 100 por 1. Que seja uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu acredito que nós hoje vamos dar o nosso melhor e vamos colher conforme a vontade do Senhor.
em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.